No caso Yerodia, o Arrest Warrant, de 2002, afirmou a CIG que o ministro de Relações Exteriores de um Estado estrangeiro tem imunidade mesmo em relação a crimes contra a humanidade. No Brasil, em embargo de declaração, o Ministério Público Federal pediu ao Supremo restringir a quebra da imunidade por atos de império somente em violações graves de direitos humanos que caracterizassem crimes de guerra e contra a humanidade. O Supremo não aceitou isso. Aceitou o Supremo restringir a sua tese para dizer que são ilícitos verificados no Brasil aqueles que podem quebrar a humanidade de jurisdição de Estado estrangeiro. Ilícitos nesse sentido perpetrados por Estados estrangeiros que venham a violar direitos humanos, desde que ocorram no Brasil, não permitem que o Estado estrangeiro possa invocar sua imunidade de jurisdição. O ilícito que viole direitos humanos tem que ocorrer no Brasil para que nossos tribunais possam quebrar a imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro. Assim, o STF reformulou a sua tese para afirmar: os ilícitos nesse sentido, perpetrados por Estado estrangeiro que venham a violar direitos humanos, desde que ocorram no Brasil, não permite que Estado estrangeiro possa invocar sua imunidade de jurisdição. O ilícito deve ocorrer no Brasil para que, no Brasil, nossos tribunais possam atuar quebrando a imunidade de Estado estrangeiro de jurisdição, mesmo em relação a atos de império. Mesmo em relação a atos de império. Tem que ser no Brasil a violação para que a tese possa ser aplicada e o Estado estrangeiro não possa invocar perante nossos tribunais a sua imunidade de jurisdição. O Supremo estaria tentando resgatar o raciocínio que a Itália utilizou no caso Ferrini contra a Alemanha. Para a Itália, o direito internacional teria sido relativizado para casos que envolvam violações gravíssimas de direitos humanos. O Supremo estaria tentando resgatar o raciocínio que a Itália utilizou no caso Ferrini contra a Alemanha. Para a Itália, o direito internacional teria sido relativizado para que casos que envolvam violações gravíssimas de direitos humanos prevalecessem, para que nos casos que envolvam violações gravíssimas de direitos humanos prevalecessem a proteção dos direitos humanos, em particular quando a pessoa que busca reparação não tivesse como obtê-la a partir dos tribunais internos do país violador, no caso a Alemanha. A Itália levantou a tese de que o costume internacional permitiria que, em caso de violações gravíssimas de direitos humanos, seria possível quebrar a imunidade de jurisdição de Estado, mesmo em relação a atos de império. Essa tese foi levada a CIS pela Itália quando a Alemanha, em 2008, em decorrência do caso Ferrini, levou reclamação contra a Itália na CIJ. Em 2008, a Alemanha protestou que a Itália estaria violando o direito internacional ao, no caso Ferrini, quebrar a imunidade de jurisdição e de execução alemã em relação a ato de império. O julgamento da Itália pela CIJ ocorreu em 2012. O julgamento da Itália pela CIJ ocorreu em 2012, caso Ferrini. Mencionou a Itália o artigo 12 da Convenção da ONU de 2004 sobre as imunidades jurisdicionais dos Estados e seus bens. Não existe hoje um tratado de âmbito global em matéria de imunidade soberana, mas a Comissão de Direito Internacional da ONU tem nas últimas décadas preparado projetos de tratado que a Assembleia Geral da ONU adotou e que tem hoje o nome de Convenção da ONU sobre as Imunidades Jurisdicionais dos Estados e seus Bens, de 2004, que reflete em grande parte o costume internacional.
A Itália evocou o artigo 12 da Convenção de 2004, segundo o qual ilícitos perpetrados por um Estado X em Estado Y, mesmo que esses ilícitos envolvam atos de império, podem ser sim julgados pelos tribunais de Y, se esses ilícitos gerarem a morte, danos patrimoniais ou morais a pessoas do Estado X que se encontravam em Y, lei do local. Uh, Se um Estado perpetra ilícito no estrangeiro, os tribunais desse país estrangeiro lesado são os mais aptos a apurarem o ilícito em questão. No entanto, a Comissão de Direitos Internacional da ONU diz que o artigo 12 não seria aplicável a situações que envolvem forças armadas em conflito armado internacional. Então é isso. No entanto, a Comissão de Direito Internacional da ONU diz que o artigo 12 da Convenção de 2004 não seria aplicável a situações que envolvessem forças armadas em um conflito armado internacional. No contexto ainda da imunidade de jurisdição, há dois julgamentos relevantes do STF. O caso Geni de Oliveira, de 1989, e Shangri-La, de 2021. Neste último, o STF decidiu em 2021, repercussão geral 944, embargos e desembargos de declaração interpostos pela União e MPF por mudanças no seu entendimento. Ilícitos perpetrados por Estado estrangeiro. O entendimento atual do Supremo é o de que ilícitos perpetrados por Estado estrangeiro que importem na violação de direitos humanos não permitem que o Estado estrangeiro possa, no Brasil, invocar sua imunidade de jurisdição. Não mais faz diferença se o ato é de império ou de gestão.